Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver um pouquinho mais agora então sobre avaliação online, ok? Então aqui nós temos uma avaliação online, né, no nosso painel, onde eu posso clicar ou aqui em ir para o exame ou posso vir direto aqui no menu, tá? Das duas formas a gente vai cair nessa telinha aqui. Bom, na parte de avaliação online vocês devem ter atenção à data da avaliação, o horário de início e término. Somente dentro deste período vocês terão acesso para realizar esta avaliação, ok? Então, muita atenção. Bom, se já tiver passado o horário de início da avaliação, o sistema exibirá esse botãozinho aqui, fazer exame. Se eu já realizei a avaliação e já passou 1 hora do horário de término dela, o sistema vai habilitar o botãozinho ver resultados, ok? Mas vamos lá, vou clicar em fazer exame, o sistema vai trazer essa telinha aqui com algumas informações importantes, ó, número de perguntas da minha avaliação, o tempo de duração e a porcentagem mínima requerida de acertos, tá, para mim ser considerado apto neste conteúdo, ok? Vou clicar em iniciar exame e eu já vou cair na minha primeira pergunta. A partir do momento que eu clico em iniciar exame, o sistema já passa a contabilizar o tempo que eu tenho para realizar, tá, a minha avaliação. Então, eu tenho aqui ainda 1 hora e 32 minutos, tá, para realizar esta avaliação. Vamos lá, então. Aqui o sistema trouxe uma pergunta, onde ele exibe como possíveis respostas, tá, imagens, e pede para mim marcar uma delas. Então, aqui a pergunta do professor é: qual imagem mostra uma fruta cuja polpa possui gomos? Vou marcar aqui a laranja. E vou passar para a minha próxima pergunta. Ó. Então, aqui eu tenho os botõezinhos onde eu posso navegar entre as perguntas. Vou clicar na pergunta número 2. Ó, então, aqui eu tenho, ó, qual é a cor da laranja quando está madura? Bom, então aqui eu tenho algumas cores, né? Azul, amarelo e vermelho. Vou clicar, tá, na resposta vermelho para depois vocês verem como fica uma resposta informada incorretamente, ok? Só para nós termos um exemplo. Vou para a minha pergunta número 3. Bom, aqui eu tenho uma pergunta do tipo complete a frase, ok? Então, onde tem esses espaços, tá? Ficaria o local onde eu devo colocar a palavra, né? Onde eu devo imaginar e descobrir qual é a palavra que completa esse texto. Aqui eu tenho meu campo resposta, tá? Então, aqui tem a pergunta: a jabuticaba, quando está madura, fica na cor... Então, eu vou botar minha resposta aqui. A jabuticaba, quando fica madura, ela fica roxa, ok? Como eu tenho mais uma palavra para completar o texto, eu vou, após a primeira palavra, colocar a vírgula, tá? Então, para separar uma da outra. E a banana fica amarela quando está madura, ok? Então, vejam que, como eu tenho duas palavras aqui para completar o texto, eu coloquei as duas aqui separadas pela vírgula, tá? Então, se eu tivesse 3 palavras, 4 palavras, eu coloco a resposta, vírgula, resposta, vírgula, resposta, vírgula, resposta, ok? Não precisa colocar ponto no final. É só separar cada uma das palavras que completam o texto por vírgula. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma do tipo verdadeiro ou falso, ou seja, eu vou ver a afirmação que está sendo colocada aqui pelo professor nessa questão e vou informar se é uma resposta verdadeira ou falsa. Vejam, tá, que a cada pergunta o sistema traz aqui nota, tá? Então, para cada questão, o professor acrescentou um peso. Ó, essa questão aqui vale 2, esta aqui vale 3, esta vale 2 e a última vale 3. Então, cuidem nas respostas, ok? Então, quando anoitece, o céu fica claro e azul. Esta foi a afirmação do professor. E eu vou marcar se essa resposta é verdadeira ou falsa. Nesse caso, como a gente sabe que o céu fica escuro, né? Então, eu vou marcar falso. E, como eu já respondi todas as perguntas da minha avaliação, eu vou clicar em termine o exame. Okay? Clicando em terminar o exame, o sistema retorna para a telinha anterior e vai trazer aqui, ó, esperando o resultado. Tá? Quando o sistema vai voltar
né, vai mudar esse botão para ver resultados somente 1 hora após, tá, o término da minha avaliação, ok? 1 hora após esse término, ele vai habilitar aqui para mim ver as minhas respostas, ok? Então, eu vou fazer aqui uma edição nesta avaliação, como se eu fosse o professor, somente para nós verificarmos como ficaria esta avaliação depois de exibido, né, depois de terminado o resultado. Ó, alterei aqui, né, o tempo de fim e posso visualizar aqui, ó, os meus resultados. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta, né, qual é a cor da laranja quando está madura? A nota era 3. Eu respondi vermelho, mas a resposta correta era amarelo. Ou seja, esta aqui eu errei. Tá? A próxima pergunta, que era aquela de verdadeiro ou falso, eu respondi falso e a resposta correta era falso. Ou seja, somei esses 3 pontos. A próxima pergunta, né, de completar a fase. Ó, minha resposta, roxa e amarela. A resposta correta, roxa, amarela. Logo, a pergunta de completar a frase, eu acertei. E a última pergunta, que era das imagens, ok? Qual imagem representa uma fruta que possui gomos? Eu marquei a imagem da laranja e a resposta correta era a imagem da laranja. Então, dessa avaliação, né, das 4 questões, eu acertei 3. Então, somando os pontos, eu tenho aqui 3 mais 2 mais 2. Eu somo 7 pontos de 10. Né? Então, nesta avaliação aqui, eu obtive sucesso atingindo o mínimo de 60% da nota, ok? Então, vocês vão poder acompanhar sempre os resultados de suas avaliações, ok?